Quero trazer uma mensagem hoje que é de suma importância para nós como igreja local. É um assunto muito importante. Acredito que deve fazer um bom tempo aí que eu não falo sobre isso. E julgo ser hoje um dia excelente. Estive aqui pensando durante o louvor. O que pregar, não pense que é porque a gente tem um bocado de mensagem que está tudo certo. Às vezes a gente precisa entender o que é que faz sentido, o que o Espírito está querendo comunicar. E hoje eu quero falar sobre unidade. Uma vez eu vi uma frase do pastor Ibiúba que me deu um bom norte assim do que é a unidade. Como é que ele ilustra isso? O pastor Ibi disse que união, que se você quer promover união, você pega várias batatas e coloca dentro de um saco. Você tem uma união. Sim ou não? Mas que se você quiser unidade, você precisa pegar as batatas e torná-las em um purê de batata. Se você cortar o saco, as batatas se espalham. Só que uma vez, irmão, que você virou purê junto comigo. E, irmãos, unidade é uma coisa importante para o corpo de Cristo. Fico feliz quando vejo um ministério de mulheres onde não tem mulheres fofoqueiras, perturbadas, endemoniadas. As mulheres de Deus que estão sempre buscando a presença de Deus. Mas é assim, coisa que tem gente só presta se for com Deus. Se não tiver Deus. E com todo respeito, mulher já tem aquele pezinho na contenda, assim, né? Se eu estiver mentindo, me corrija. A mulher por si só, ela já tem aquele pezinho assim. Mas aí, graças a Deus, pelo novo nascimento, né? Pela vida de Cristo, pelas exortações, pelas pregações. Encontre em 1 Coríntios 1, versículo 10 ao 13. Não vou me demorar, mas também não prometo que vai ser 5 minutos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo é incrível, né? Paulo já começa assim, pelo amor de Deus, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Kefa e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Interessante. Primeiro, Paulo pede pelo amor de Deus. E Paulo trata o assunto da unidade tão sério, ele diz assim, cara, pelo amor de Deus. Por tudo que é mais sagrado, falem todos a mesma coisa, não havendo entre vós divisão. Sejam inteiramente, não é parcialmente unidos, inteiramente, na mesma disposição mental. O que é disposição mental? Repita comigo, modo de pensar. Pensem todos vocês a mesma coisa e no mesmo parecer. No mesmo parecer falem todos vocês a mesma coisa.
Você entende por que a gente fala tanto aqui na igreja? Tipo assim, cara, se você já tem a sua própria doutrina, o seu próprio pensamento bíblico, você deveria abrir uma igreja, né? Você deveria iniciar uma igreja, porque você quer vir para um lugar que já tem uma doutrina, que já crê de uma forma, você quer mudar, tem alguma coisa errada. Aqui nós temos a mesma forma de pensar, o mesmo parecer e falamos a mesma coisa. Só que hoje eu não quero levar para esse lado. Eu quero falar mais sobre unidade no sentido de seriedade e de uma predisposição em manter o vínculo da paz. E para isso, como foi que muitas fofocas não se proliferaram no nosso meio? Porque todos nós pensamos a mesma coisa e falamos a mesma coisa. Irmão, você não está vigiando, tá errado. Essa é a única forma de mexericos, mexerica, né? Mexeriqueira, em São Paulo é a tangerina, né? Pergamota, né? Irmãos pergamoteiros, irmãos tangerineiros, mexeriqueiros, então, enfim. As maneiras pelas quais os mexericos acabam na igreja é quando se levantam nas igrejas pessoas como os da casa de Chloe. Escreve uma carta para Paulo. Paulo, está acontecendo isso, Paulo. Hoje em dia você pode mandar um WhatsApp. Hoje em dia você pode fazer uma reunião presencial com as pessoas. Ó, é isso aqui que está acontecendo, o que está rolando, bora resolver? Entende isso? Nós precisamos de mais cristãos como os da casa de Chloe. E é isso que nós estamos construindo aqui nesse lugar. É por isso, graças a Deus, que não tem nada que você fale de uma pessoa aqui que a pessoa não fique sabendo, graças a Deus. E porque isso é bom, porque isso evita da gente falar. Pô, se eu chamar a Marta para falar de Gisele, e Marta vai falar de Gisele, eu não vou falar de Gisele, né? Capítulo 3 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 3, diz uma coisa muito interessante. Não sei se vocês estão percebendo, estou uma pessoa aí, calvo. Graças a Deus. Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios 3, 1. Olha do que é que Paulo chama, pastora Thay, os confuseiros da igreja. Os confusentos, sei lá como é que se chama. Os problemáticos. Eu, porém, não vos pude falar como espirituais. E já percebeu que os problemáticos que são os que se acham mais espiritual? Eu não pude vos falar como espirituais. E sim como carnais. E aí, quando você chama um problemático de carnal, irmão, aí acabou, zerou o game, né? Que aí ele vai mesmo procurar problema. Eu não pude vos falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. A palavra de Deus diz que as pessoas problemáticas, que gostam de causar divisão no meio da igreja, de causar problema, é criança. Então não seja uma criança, não seja carnal. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque vocês não podem suportá-lo. E nem ainda podeis, porque vocês continuam sendo carnais. Ou seja, até aqui eu não pude vos falar como espirituais e continuo não podendo. Aí Paulo vai dizer o motivo dele estar chamando aqueles irmãos de carnais e de crianças. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? O que Paulo está dizendo com isso? Que o que comprova a sua carnalidade e a sua infantilidade espiritual, o que prova que você é um infante espiritual, é que você é ciumento. É que você é contendeiro. Estava conversando com o Bia hoje, a gente estava lá ainda numa Praia do Forte, eu falei assim, Bia, quando eu não era líder, eu pensava mal um bocado de coisa sobre o pastor. Uma coisa que eu dizia, rapaz, o pastor parece que tem os prediletos dele, tem os preferidos dele. Só que depois que você vira líder, você vê que não é de preferido.
Não tem a ver com ser preferido. Tem a ver com ser quem está respondendo mais ao discipulado. Por exemplo, imagina os 9 discípulos de Jesus dizendo assim, ó, Jesus só chamou Pedro, Tiago e João para ir para o monte. Ele não chamou. Ele tinha os preferidos? Não. Ele tinha aqueles em quem ele enxergava mais potencial para a liderança. Então, ciúmes atestam carnalidade, contenda. Hildo, como é que eu vou saber se eu sou contendeiro? Você é aquela pessoa que quando você chega, o que é que você promove quando você passa 15, 20, 30 dias em um lugar? Irmão, graças ao meu bom Jesus Cristo, eu consigo chegar nos lugares e promover paz. Mas já percebeu que tem gente que ela anda envolvida, emaranhada em contenda pesada. E pior, esse tipo de gente quando chega, os outros falam assim, fulano tá chegando aí, viu? Olha a cara de Tai. Mas diga se não é, gente. Esse tipo de pessoa, quando vem chegando a criançona de Jesus, que Paulo chamou, você é uma criancinha de Jesus. Contendeiro. O pessoal vem chegando, você vê, epa, porque Sansão era um homem forte mesmo, Sansão era abençoado. Pai Sansão pegou, você já muda de assunto. Gente, eu já precisei fazer isso várias vezes, em diversos contextos. Então veja, que ciumeira, sabe, e até porque tipo assim, isso é coisa que é do mundo, né? Se vocês tiveram já, com homem, isso não tem com homem. Pelo menos não que eu me lembro aqui agora. Mas com mulher tinha muito isso na adolescência. Você tinha uma amiga, aí você via sua amiga começando a conhecer outra amiga. Aí você já virava inimiga. Porque você era ciumenta, só que você era uma criança, você era um adolescente. Só que aí você está na fé, você está em Cristo, você tem mais de 20 anos. E você está nessa ainda? Não dá, não tem como. Porque do ciúme você vai promover contenda. E Paulo diz que isso é coisa de gente carnal. E tem uma coisa interessante que a gente precisa observar aqui, é que no capítulo 2, versículo 16, para esses crentes que Paulo está exortando, ele disse o seguinte, pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Peraí, vamos conciliar isso aqui. Tenho a mente de Cristo e sou contendeiro e ciumento? Alguma coisa aqui está errada. Rio do que é que está errado? É que aquele que nasceu de novo, a mente de Cristo está disponível para ele. Mas se ele continua sendo contendeiro e ciumento, é porque ele não está acessando essa realidade. Não é nem que ele não tem, é que ele não desfruta dessa realidade. Entende isso? Então, nós como cristãos precisamos amadurecer ao ponto de que em cada situação que a gente for ter que tratar, nós tratemos conforme a mente de Cristo. Amém? Inclusive, eu tenho muito praticado isso e quero te instruir aqui. E nos últimos meses, todas as coisas que eu fiz, que eu não fiz isso que eu estou te dizendo, eu fiz uma bobagem. Por exemplo, chegou uma demanda para você, o que é que você faz? Jesus, como é que você ia fazer? Como é que você ia resolver isso aqui? Me dê sabedoria para eu tratar isso aqui. Ou Jesus, me dê as melhores palavras para eu conseguir resolver isso aqui. Agir como alguém que tem a mente de Cristo. Uma forma de você não ser uma pessoa contendeira e não agir como uma pessoa carnal. Repita comigo, eu não posso carregar mochilas de ofensa. Vai soltando, gente, ó. Irmão, eu já ando deixando, eu já ando perdoando todo mundo. Ah, mas não te pediu perdão? Sim. A Bíblia não diz para você perdoar o que te pede perdão. A Bíblia manda você perdoar o que te ofendeu.
Sim, gente, não é o que está na Bíblia? Você não tem que perdoar quem te pediu perdão, tem que perdoar quem te ofendeu. Não interessa se ele pedir perdão. E eu não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo. E a maior prova de que isso não é fácil é que Paulo disse que crianças não conseguem fazer isso. Crianças são carnais. Só que conforme você vai experimentando da mente de Cristo, você vai se tornando cada vez mais capaz de responder da maneira correta. Por exemplo, quando eu vejo que está com dificuldade de perdoar uma pessoa, eu já começo a orar por ela. De repente você percebe que seu coração começa a se encher de compaixão e você começa a pensar naquela pessoa como Cristo pensa sobre ela. Eu fiquei pensando esses dias de uma coisa que eu vi o irmão Reagan falando. Eu fiquei, meu Deus, Deus é incrível, cara. Na pregação eu vi o meu anjo. Ele conta uma coisa muito interessante. Ele fala de uma mulher que se divorciou do esposo e foi viver lá a vida dela louca, né? E olha o que Deus falou para ele. A mulher estava se programando para ir difamar o pastor na cidade. Ela foi embora, foi cantando, ela cantava. E aí o diabo plantou na mente dela que ela poderia estar milionária se ela cantasse secular nas noites. Daí ela foi, casou e separou de novo, casou de novo, separou de novo. E o diabo botou na mente dela para ir lá difamar o ministério dele, para caluniar ele. E aí o irmão Reagan disse que o Senhor apareceu para ele. O pastor nem sabia que a mulher ia lá difamar. E Reagan nem sabia também dessa mulher. Jesus apareceu para ele e disse: tem uma pessoa muito amada minha que está prestes a fazer uma coisa horrível. E Deus conta a história para ele da mulher, dizendo que ela era uma mulher muito amada. Mas observe o quanto essa mulher ofendeu a Cristo e a Deus. E observe a maneira que Deus falou dela para o irmão Kenneth Reagan. Então, sabe a pessoa que você está mais pirado com essa pessoa, mais estressado com ela? Jesus ama essa pessoa. O coração de Deus bate por essa pessoa. E tudo que Deus mais quer é que essa pessoa chegue ao arrependimento. Só que o que a gente tem que entender? Que eu não sou Deus. Deus não fica ofendido, eu fico. Então quando você tem que, tipo assim, a pessoa acessa o perdão de Deus quando ela se arrepende e pede perdão. Mas por que a gente tem que ir liberando o perdão antes? Cada ofensa. Eu não estou dizendo para você que a pessoa está certa de não se retratar com você. O que eu estou lhe dizendo é que você não tem que ficar... Irmão, já vai tirando essa mochila, ó. E já vai largando. Você consegue entender isso que eu estou lhe dizendo? Amém ou não amém, igreja de Deus? Nem está na pregação isso. E eu nem queria falar sobre perdão, gente. Eu queria falar sobre unidade. E vou falar sobre unidade. Mas eu quero ler um texto para vocês aqui. Meu Deus, eu acho que o espírito de revelação está sobre mim nessa noite. Sério mesmo. Deus está me levando para outra coisa aqui. Que não tem nada a ver com a minha pregação. Está aberto aqui o esboço. Mas Paulo disse, né, que às vezes a gente tem que falar por revelação. Versículo 21 de Mateus 18. Quero que você leia comigo esse texto. Porque se você entender esse texto aqui, que eu vou ler, Gisele, talvez sobre esse tema eu nunca falei uma coisa tão séria como eu vou dizer aqui agora. Vocês estão prontos? Vou pregar em outro lugar essa mensagem. Vocês não estão querendo ouvir, não. Versículo 21. Gente, depois que eu entendi isso aqui, eu falei assim: Deus, eu estou fora desse problema. Deus, se tem um problema que eu não quero, é esse aí. Olha isso aqui.
Então Pedro, se aproximando, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Primeira coisa, sim, tem irmãos que vão querer usar desse texto aqui para andar fazendo um monte de atrocidade com você. Embora não é isso que Jesus está reforçando aqui. Jesus aqui está falando com o ofendido e não sobre quantas vezes você pode ofender. Ele está tratando com o ofendido e não com o ofensor. Versículo 23, ele começa uma parábola. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que ele devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muitos e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, essa é a cereja do bolo, seu senhor o entregou aos verdugos. Diga verdugos, diga atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. E aqui está talvez o versículo que eu não queria que tivesse na Bíblia. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também o quê? Como esse Senhor entregou esse homem que não perdoou na mão de atormentadores, de verdugos, o meu Pai, não é o diabo, é o meu Pai, vai fazer com aquele que não perdoar o seu irmão. Irmão, a ciência já constatou isso. Existem pessoas aí que estão doentes porque elas não perdoam. Teve um caso, eu tinha um pouco de dificuldade de crer nisso. Teve um caso de um familiar meu, que a sogra dessa minha tia ficou no hospital sofrendo por meses, porque não perdoava o marido, que fez muito mal a ela. Ela não morria, ela não ficava boa e só piorava, mas não morria. Jesus só levou ela quando ela perdoou. Uma vez fomos eu, Naldo, acho que PH estava, não vou lembrar quem foi que estava assim, mas eu sei que eu e Naldo estávamos, que Naldo estava dirigindo. A gente foi aqui, Terra Nova, tem uma cidade chamada Terra Nova, né? Existe? Terra Nova, pronto. Eu fui para essa cidade porque um amigo nosso, um colega nosso, tem uma tia que é oprimida por demônios. Eu cheguei lá, ela estava na grade já assim. Pensei, tipo assim, gente, eu nunca tinha. Pronto. Se você já foi no Juliano Moreira, tem pessoas ali que não são loucas. Só que como ela está dopada, ela fica toda assim, né? Encosta assim, né? Por causa dos remédios muito fortes. Encosta assim, aí olha,
chora muito, mas não fica expressando muita coisa assim, porque são os remédios. E ela estava nesse estado assim. E eu fiquei, meu Deus, que coisa pesada. Eu nunca tinha visto isso. Eu fui no Juliano depois, mas antes eu nunca tinha visto. Falei, que negócio pesado. A gente entrou, orou por ela. Aí a mãe dessa mulher disse uma coisa que eu fiquei, meu Deus. Assim, filho, não adianta orar não. Ela não perdoa um noivo que ela teve na adolescência. Esse homem já casou, já tem família, já está vivendo a vida dele, e ela continua assim. Eu voltei com aquilo na cabeça e falei, meu Deus, o que um perdão pode fazer com a pessoa? Só que eu nunca tinha olhado para esse texto aqui com esses olhos. Gente, olha para mim, isso aqui é muito sério. Espíritos de tormento têm liberdade para nos atormentar enquanto a gente não perdoa. Pessoas doentes, pessoas muitas vezes atribuladas e oprimidas, que existem vários tipos de tormento, né? Por exemplo, Saul ficou enciumado com Davi e chateadinho porque Samuel não quis andar com ele. O texto diz que um espírito mau veio da parte de Deus para atormentar Saul. Quando eu acabei de ler, eu falei, Deus, tem alguém, meu Pai, que eu não perdoei? Assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo, e aqui é que está o ponto. Não é o perdão, né? Não é o baratinho. Só que eu tenho uma coisa para dizer. Perdão e associação são duas coisas diferentes, gente. Perdoar uma pessoa, exemplo, uma pessoa que é um grande amigo seu e te fez mal. Aí você perdoou. A pessoa foi lá e fez de novo. Aí você perdoou de novo. Tipo assim, você perdoou e continuou a amizade. Aí ela foi lá e fez de novo. O que você vai fazer? É perdoar. E agora você pode ir. Entende isso? Quando você percebe que não há arrependimento genuíno, você perdoa de verdade. O que é perdoar? No dia que precisar de mim e eu puder fazer o bem, eu farei. O que é perdoar? Eu vou orar por essa pessoa para Deus abençoar ela. O que é orar? O que é orar? O que é perdoar? Meu Deus. O que é perdoar? É você não sair por aí difamando a pessoa, falando mal dela. Você perdoou. Mas você também não precisa ficar se expondo a situações como essa, né? Então veja, falando sobre unidade, perdão é importante. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 26. E por que perdão é importante para a unidade? Sabe por quê? Porque para andar junto, você precisa estar disposto a perdoar. Por exemplo, eu já disse, às vezes eu já falei alguma coisa com Bia, ou falei de alguma forma que ela não se agradou. E eu precisei pedir perdão a ela precisou me perdoar. A pessoa, assim, disse uma coisa, a Bia não vai mais ficar junto. Entende isso? Então, para se caminhar junto, para se andar em unidade, é necessário estar disposto a pedir perdão e a perdoar. Amém, irmãos? É necessário. É necessário. Porque são pessoas andando junto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé,
Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Isso aqui é engraçado. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra a quem menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Coisas para perceber nesse texto. Você não pode achar que você não é necessário porque você é diferente de mim. Eu queria ser ouvido. Só hoje, o que é que Gisele é ouvido? Eu não sou ouvido. A gente não pode cair nessa cilada da comparação. Eu não sou ouvido porque Deus, aprove a Deus que eu fosse olho. Ora bolas. Entende isso aqui? Paulo está dizendo isso aqui, por isso que eu acho esse texto muito engraçado. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então não é porque você não é igual a mim, talvez não tenha os mesmos ofícios que eu, que você não é do corpo, você é do corpo. Tem uma outra coisa interessante que Paulo fala aqui, que no versículo 20, 21, que eu não posso dizer que não preciso de Marta. Eu não posso dizer que não preciso de Tabita. Eu não posso dizer. Gente, está aqui no texto 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Não pode. Quando o olho coça, quem é que coça? É o olho que se coça? É assim que você fica fazendo? Ainda que fosse assim, não seria, que isso aqui são as pálpebras, não é olho. Quando a mão diz assim, não, eu sou mão, não preciso de outra mão. E você vai se lavar como? Você que é mão, você se limpa como? Você precisa da outra mão. Rodolfo é terrível. Rodolfo é o melhor falando desse texto, é verdade. Então assim, não é porque você tem peculiaridades e diferenças, não é porque existem diferenças, peculiaridades de cada membro, que você pode dizer que não precisa do outro. Por quê? Olha o que o texto diz. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros de igual modo em favor uns dos outros. O que eu tenho de bom, eu preciso usar para servir os outros membros. Você entende isso? O que é que você tem de bom? Use isso para servir aos outros, para servir ao outro. Tem uma outra coisa que quebra o que Paulo falou lá em 1 Coríntios. Vocês são ciumentos, vocês são carnais. Eu já falei sobre isso. E depois você ouve a pregação em casa.
Só que isso é muito interessante, porque quando eu tenho essa mentalidade de que a Bíblia manda eu celebrar quando o outro membro está sendo honrado, não tem espaço para ciúme. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. E para alegrar um pouco a sua noite, a gente não fica aqui só na exortação. Deixa eu pegar uma colher de mel aqui. Um pirulito. Então, Gênesis 11. Qual a necessidade de ficar buzinando, meu Deus? Gênesis 11, versículo 1. É um dos textos mais espetaculares que eu já vi na Bíblia sobre unidade. Inclusive eu pedi pro chat GPT fazer uma imagem, ele fez uma imagem horrível. Não é que foi horrível, é que tava uma coisa em minha cabeça, ele me deu outra coisa, eu falei, deixa pra lá. Eu tenho que criar a minha própria inteligência artificial com as minhas ideias. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, diga uma linguagem e uma só maneira de falar. Pronto, agora você não repete mais. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície de terra, na terra de Sinar, habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. E o Senhor disse, quem disse? Eis que o povo é um, e todos falam a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. De sorte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome do lugar Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a terra. Duas coisas para você entender. Eles estavam construindo uma coisa aqui que Deus reprovou. Só que Deus disse uma coisa interessante. Eles são um. Eles falam a mesma linguagem. Então tudo o que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Porque o povo é um. Então vamos jogar uma confusão aqui. Deus vai lá e confunde as línguas. A Escritura está dizendo que toda corporação, igreja, empresa, o que for, que a liderança desse lugar conseguir emplacar uma cultura de unidade, não existe nada que esse povo vai querer fazer que eles não vão fazer. E o que foi que Deus usou para impedir aquela unidade daquele povo ali? Repita comigo, confusão. O diabo sabe ler a Bíblia. E toda vez que o diabo vê o povo de Deus se unindo em prol do reino de Deus, ele vai querer instalar confusão. Todas as vezes que no seu casamento ou na empreitada que você estiver caminhando na direção do reino de Deus, o diabo vai querer colocar confusão. Você falou A, a pessoa entendeu Z. Você falou B, a pessoa entendeu uma letra que nem do árabe, que nem de nosso alfabeto. Salmo 133 diz o seguinte, verso 1.
Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos. Ao que se assemelha os irmãos unidos? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. A Bíblia diz que a unidade tem o poder de liberar a unção de Deus. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde existe união, onde existe unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como eu vinha falando, as pessoas são assim, né? Porque eu não, é só às vezes uma pessoa que é problemática e que as pessoas têm já medo dela. Não, porque eu sou muito sincero e as pessoas não gostam. Não, é porque que as pessoas têm que ser sincero é sair falando que nem foi perguntado. Aí eu sou sincero e eu falo mesmo, né? Então, pessoas que atrapalham a unidade do corpo de Cristo não são benquistas nos lugares onde ela chega. E quando a pessoa causa confusão no corpo de Cristo, provavelmente ela já causou também muita confusão na própria família dela. Então ela está só replicando na família da fé o que ela já faz na família dela biológica. Uma pessoa que já procura confusão por onde vai com os amigos. Você entende isso? Vou parar por aqui.